A nossa saudação a você que está ligado conosco e está conosco aqui nesta edição da entrevista técnica da semana, o Jorge Gilman Rodrigues Leitão, que é técnico agrícola da unidade da Cotriel de Campos Borges. O Jorge vai fazer uma avaliação das culturas de inverno, projetar também a questão dos plantios de algumas culturas de verão também, mas primeiramente o Jorge vai falar com nós, né, sobre a boa expectativa que temos da safra de inverno. Antes da gente avaliar as lavouras em si, Jorge, como é que foi o aumento da área destinada principalmente a trigo este ano em relação ao ano passado? Satisfação, obrigado por ter aceito o nosso convite, Jorge. Saudações, Roger. Saudações a todos os associados, especialmente aos associados da região de Campos Borges. Bom, Rosa, a nossa região aqui, ela costuma manter uma certa área em trigo, né? Esse ano até teve um aumento, até não foi muito grande, mas um aumento relativamente bom na nossa área de trigo, né? O pessoal viu uma janela muito boa de plantio. Eu acho que nas outras regiões talvez funcionou da mesma maneira. No mês de maio ali o sol estava seco, estava bom de plantar. O pessoal introduziu, a maior parte dos trigos plantados foram em maio, né? Teve uma janela boa ali no final de maio, o terreno estava bom, o pessoal plantou, teve uma germinação extraordinária, como a gente poucas vezes via, assim, uma germinação uniforme, parelhinho, as lavouras bem plantadas, e o desenvolvimento normal, o pessoal fez os tratos culturais necessários, aplicou os nitrogenados, fez a defesa no caso do azevém e outras invasoras que costumam aparecer no trigo. Funcionou tudo bem. Até o momento agora dessa geada, né, que não é novidade para ninguém. Foram 2 geadas consecutivas, uma no pé da outra, como diz o gaúcho, fortíssimas. Na nossa região aqui, nós somos um pouco privilegiados porque a maior parte do nosso trigo plantado fica mais localizado na região do Mundo Novo e Rincão dos Toledos, que são regiões mais altas, próximos ao alagado. E a geada não tem, assim, um poder destrutivo tão alto nessas regiões. Mas em outras regiões aqui, porque é plantado em todas as regiões o trigo, teve regiões aí que foi surpreendente o estrago. Ontem ainda eu dei uma saída e na região do Varame e Volta Vitória, que são próximos aqui do posto, regiões baixas, próximas ao Rio Jacuizinho aqui, trigo emborrachando vai morrer, coisa que eu já não sou mais criança e não tinha visto, né? Geada de agosto fazer um estrago desse tamanho. Na questão da avaliação assim de prejuízo em termos de percentual, eu não me arrisco a dar um chute ainda, porque eu gostaria que acontecesse uma chuva para a gente poder avaliar melhor. O certo é que nessas regiões onde é baixada e mais susceptível a geada, esses trigos foram plantados um pouco adiantado, eles sofreram um prejuízo grande. Mas de modo geral, assim, eu não sei quanto ficaria o percentual de estrago nesse momento. Jorge, a gente pode dizer, né, que predominantemente o produtor de Campos Borges ele costuma plantar o trigo mais cedo ou mais tarde? Aí, do total da área esse ano, qual foi o perfil diante das cultivares que se tem, né, que o número de cultivares é bem reduzido, que o produtor, nosso associado, costuma utilizar, e o tempo de plantio, né, o pessoal costuma plantar mais cedo, mais tarde? Como é que foi o comportamento do produtor nesse sentido esse ano? Olha, a gente, na questão da orientação, a gente sempre orienta o pessoal que plante pelo menos dentro do zoneamento agrícola, a partir do dia 20 de maio, né? Mas como na lavoura, às vezes, a coisa se apresenta de forma diferente, o pessoal esse ano, eu acho que a grande maioria plantou dentro dessa época ainda, né? A partir do dia 20 de maio, aí, de repente, uma outra lavoura foi plantada antes, mas a grande maioria, eu acho que ficou nessa janela aí. O pessoal costuma plantar aqui normalmente nessa janela mesmo. Começa aí 20 de maio até dia 15 de junho. São os plantios aqui. Em termos de variedade aqui, predomina o sinuelo, que é um trigo que não é tão rápido, e o audaz, que é um trigo bem rápido.
O Audaz, a gente orientou, pediu para o pessoal não plantasse essa janela, que deixasse para plantar mais em junho. Aí, em junho, começou a chuva. Então, quem plantou em junho, plantou aí na metade de junho, em torno do dia 14, dia 18 de junho, aí foi feito esse plantio desse cultivar precoce, que é o Audaz. Então, esse material que foi plantado nessa janela aí, a gente acha que o estrago dele é mínimo, né, nessa janela. Agora, quem plantou Audaz em maio, né, em maio, houve o trigo esse ano, ele veio muito bem, o clima colaborou, né. Outra coisa, o pessoal adubou o trigo e como a nossa safra de soja foi muito pequena, né, aqui a quebra foi intensa, então a gente acha que havia um resíduo bom em termos de adubação nessa lavoura. Então o trigo veio sem perder tempo, veio muito bem o trigo, se adiantou, como se diz, e então essa jada já vai pegar ele num estágio avançado, né? Então poderá, em função disso, o estrago ser grande também. A proporção de plantio de cedo e tarde é 30-70, 40-60%, mais ou menos essa proporção. Qual é a proporção aí de cedo e tardio aí em Campos Borges, Jorge? Bueno, nessa janela de maio aí, eu acho que foram plantados uns 70% mesmo. O que a gente avaliou, uns 70% na janela de maio aí. Só que nessa janela de maio aí, digamos assim, 90% foi sinuelo, né? E daí os outros 30% foram plantadas já lá na metade de junho, né? Então, existe uma diferença aqui. Mas depois de uma chuva, agora aí, a gente vai conseguir medir bem, de repente, esse estrago. Mas, realmente, é um estrago grande. Já até o tempo frio, lá do mês de junho, julho, ele surpreendeu até pela intensidade. A gente esperava, né, Jorge, a gente que atua esse ano, claro, não vamos ter as programações tradicionalistas, a geada, ela costumava vir sempre lá naquela semana farroupilha, ela se antecipou bastante, até, vamos dizer assim, surpreendeu muito os produtores que não esperavam uma geada ser tão forte, tão intensa, como foi desses últimos dias, né? Exatamente. Foram duas geadas grandes, muito grandes. E até nós aqui tem que antecedeu essa geada, houve chuva, né? Então, tem regiões aí com chuva pesada, com 40, 50, 70, 80 milímetros, que a gente ficou sabendo. Aqui, onde a chuva foi menor, eu acho que o estrago vai ser bem menor também. Nós tivemos local aqui com 17 milímetros, aí para Campina Redonda choveu menos nessas áreas aí também, né? Então, a geada ocorreu no seco. Eu acho que onde choveu mais, aí que eu não atendo, para lá da serra e coisa aí, depósito, eu acho que talvez o estrago ainda seja maior nesse sentido, porque pegou também a cultura com bastante umidade, aí o estrago deverá ser maior do que foi. O que tu disseste ali é certo. Por exemplo, o impacto que causou essa geada aqui era normalmente um impacto que a gente esperava acontecer a dia 7 de setembro, normalmente, porque em agosto a gente não tinha tanto medo de geada, né? Porque o comum é gear em agosto. Ou o normal no clima do Rio Grande do Sul são geadas em agosto. O anormal é não gear em agosto, né? Então se supõe que o trigo podia suportar a geada em agosto. Mas este ano, até na fase de borrachamento, como eu falei ali, nós estamos vendo estrago em certas regiões de baixada. Então foi uma geada muito forte. Jorge, e as demais culturas de inverno aí em Campos Borges, como é que está o desenvolvimento? O pessoal, claro, evidentemente que vai mais na questão da própria aveia por causa da questão de trato e a própria questão de mercado. O desenvolvimento das demais culturas de inverno em Campos Borges está normal? Diante de todo esse clima frio, calor, um pouco de chuva, um pouco de umidade, aí como é que está o desenvolvimento? A questão das aveias, tanto a aveia para colher, como a aveia para pastagem, elas vieram muito bem, né? Vieram na garupa dessa resteira de soja, então, né? E mais adubação, e estavam prometendo muito. Então, as aveias agora, tem aveia aí que secou com essa geada, né? Secou, pegou no cheio, aveia de pastagem, coisa, estava muito adiantada, secou. A aveia branca, normalmente, ela é mais tolerante à geada, né?
Então, essa aveia branca que o pessoal tem intenção de colher e tal, talvez não dê um estrago tão grande quanto o trigo. Não chegamos a avaliar também, Roger, nesse momento. Mas, assim, até a presença estagiada, esse inverno vinha muito bem, né? As pastagens vinham exuberantes, as lavouras de aveia vinham prometendo bem, e a lavoura de trigo da mesma forma. Antes tinha perguntado de outras culturas também, aqui na questão do milho, né? Aqui a gente tem 3 pivôs aqui, pessoal que planta milho para comércio, né? Então, essas lavouras já foram, 2 delas já foram implantadas, né? Só não emergiram ainda, né? Então, de repente, vão emergir num período bom, né? Para efetuar o plantio do milho está muito bom, né? O solo está seco, né? E os demais plantios de milho aqui aí são voltados para silagem. São lavouras pequenas, né? O produtor planta a média, a quantia que ele precisa para silagem e vai efetuar esse plantio. Esses plantios são mais, aí depois do dia, metade da quinzena de setembro, começam a surgir esses plantios. Jorge, então, para a gente fechar, acreditamos então que somente com uma chuva nos próximos dias é que nós teremos uma ideia de como que vai se desenvolver esse trigo, vamos dizer assim, que sobrou da geada, mas ela atingiu fortemente aí as lavouras de trigo de Campos Borges, só as plantadas no mês de junho, então, que elas estão tendo uma sobrevida, digamos assim, devido então ao tempo, ao período que elas foram implantadas, é isso? Exatamente. Nós temos essa região, como eu falei no início ali, de Costa Lague, né, mais próximo do alagado, onde a geada não consegue ser tão forte, não dá tanto prejuízo como nas outras regiões. O percentual de trigo plantado nessas regiões também ele é alto dentro de um todo para nós. Então, somando essas regiões aqui que, de repente, tem uma salvaguarda de geadas, que a gente vai ver daqui uns dias a mais, se realmente não foi tão grande o prejuízo, né? Campos Borges tem essa vantagem, talvez, sobre outras regiões, que as outras regiões não têm, né? Tem essas regiões próximas ao alagado, que é alta, e que talvez não tenha estragado tanto, e o percentual dessa lavoura, em termos de área, também é significativo para nós. Mas, né, como eu frisei, essas outras áreas que não são de beira de alagado, assim, foi muito grande o estrago. E possivelmente a gente vai conseguir medir exatamente daqui uns dias a mais, principalmente depois de uma chuva. Bom, Jorge, faltam menos de 3 meses para o plantio da soja. Nós estamos tendo lavouras de inverno se desenvolvendo com muita pressão de invasoras. Como é que está sendo esse controle por parte do nosso produtor aí na região de Campos Borges? Então, essas lavouras que foram utilizadas no plantio de trigo, o pessoal naturalmente para fazer a implantação do trigo e tal, ele controla bem principalmente a buva. Nosso problema aqui é buva, né? Então, se divide em 2 partes. Na parte que foi plantado o trigo, em 3 partes até, a parte de pastagem e de aveia, né? Então, onde tem essa aveia para colher e o trigo, logicamente que tem a presença da buva, mas é uma buva menor, de menor tamanho, que talvez lá, por ocasião da colheita, a gente tenha que aplicar de repente um finale, né? Que tu já faz o emparelhamento, a dessecagem dessa lavoura para emparelhar, e talvez pegue alguma coisa que sobrou do controle. Mas o pessoal fez o controle. Nessa lavoura de pastagem, o pessoal que é bem consciente, ele fez uma aplicação, né, para essa buva e pegou muito bem esse ano, porque o clima ajudou, deu uns dias de calor, né, de calor, onde tem produtos que necessitam de temperatura e tal, para funcionar bem, e correu um controle bom. Então, dá para dizer que assim, o controle de ervas difíceis, controle que pode ser feito no inverno, para nós ter uma tranquilidade no verão, aqui dá para dizer que está sob controle, ou dentro do normal, pelo menos.
E, Jorge, a área destinada a milho, aí, que você disse que a partir do mês de setembro é que começa a se intensificar, ela não tem mudado, né? Ela permanece a mesma, é praticamente para silagem, devido, então, ainda a alguns produtores que têm a área de leite bem desenvolvida aí em Campos Borges, né? Sim, exatamente. Aí, esse milho que é mais desenvolvido para a bacia leiteira, ele começa a ser plantado aí um pouco mais tarde, né? Porque o pessoal, de repente, está ocupando a área, alguns, né? Numa pastagem de inverno ou coisa assim. Então, a partir da metade, da primeira quinzena de setembro, aí começa a ser feito os plantio. Aí, nesse sentido, sim, até eu lembrei agora, como nós não temos mais os paraquat, né? Então, está tendo uma dificuldade no controle, principalmente do azevém, que é uma gramínea hoje persistente para fazer o controle. Então, a gente tem que conversar um pouco mais de perto com esse pessoal que já fez esse plantio e os outros que estão fazendo, para a gente tomar o cuidado, né? Porque hoje, quem não tem essa ferramenta na mão hoje, que é o paraquat, quando tu vai aplicar simplesmente só um secante, tu não vai conseguir controlar o azevém que é resistente. Então, a gente está pedindo que 15 dias antes, pelo menos 15 dias antes, né, ou mais, o pessoal faça uma mistura com graminicida, que a gente adequado para a situação, né, para não chegar lá na frente e enfrentar um problema de azevém que sobrou para fazer a implantação da lavoura de milho, né. Então, já é um problema que, de repente, nós vamos enfrentar até na lavoura de soja mais cedo, que a gente já está alertando o pessoal e o pessoal já está fazendo esse controle do azevém justamente com o secante e um graminicida junto, mas sempre, como eu falei, tem uma carência aí de pelo menos 15 dias antes da implantação da lavoura do milho. Jorge, então, para nós finalizarmos, então, a recomendação final do pessoal é aguardar o desenvolvimento do trigo e, claro, procurar assistência técnica, caso tenha alguma dúvida, para saber o que se pode fazer aí em termos de lavouras de inverno, mas continuar sempre monitorando. É o que é possível fazer nesse momento, né? Justamente, fez um resumo que é isso aí mesmo. O pessoal tem que acompanhar as mudanças, porque hoje não adianta tu procurar um produto no mercado se ele não vai ter mais, né? A lavoura o pessoal vai ter que fazer da mesma forma, não vai poder parar com a atividade, né? Então tem que adequar ao que vem pela frente. Ferramenta a gente tem, né? É só nos procurar, a gente vai fazer a orientação correta, mas sempre pedindo que venha com o tempo, né? Que o pessoal deve estar acostumado, não. Sobrou alguma coisa de azevém, ou outra invasora, estou falando do azevém, mas outra invasora, um dia ou dois antes da implantação da cultura do milho, especificamente do milho, agora falando, eu entro lá com o dessecante de contato, no caso que era o paraquat, e está resolvido o meu problema. Hoje, infelizmente, para quem não tem esse produto na mão, ele não está sendo vendido, né? Então não vai encontrar. Então é como o Roger salientou, vamos parar, dar uma pensada, procurar os assistentes técnicos e dar uma planejada nessas lavouras. E na questão do trigo, o trigo que não sofreu dano de geada, ou não sofreu um dano intenso de geada, vamos continuar a ter os mesmos cuidados, né? Que estamos na época de fazer os tratamentos fúngicos, né? Também pode haver um surgimento de praga e tal. Nos procurem, não vão desistir da cultura do trigo, porque cada lavoura é cada caso, né? Às vezes tem uma lavoura que afetou seriamente, e tem outros que não afetou tanto, depende de época de plantio, de cultivar, de região. Então, vamos ficar atentos, né, pessoal? Vamos, cada um ver o seu negócio como realmente está. A gente agradece, então, ao Jorge Rodrigues Leitão, que é técnico agrícola da unidade da Cotrial de Campos Borges, na nossa entrevista técnica da semana.